Para o Senhor, amém, queridos? Vou falar igual o Gustavo, hein? Amém, irmãos? Amém. Não é porque você está chateado porque o seu time perdeu. Isso é coisa da carne, irmão. Larga a mão disso, né? Apesar do Fluminense ter sido campeão ontem. Mas eu estou muito feliz. Estava falando com o irmão Sérgio ali que a igreja está linda. Não só linda de poder ver a beleza de fato do que a igreja é, mas o mais lindo dessa igreja é cada um de vocês aqui dentro. Isso alegra o meu coração de uma forma muito especial. E nós, essa semana, essa cadeira que você está sentando foi a cadeira que nós compramos. Por gentileza, Guilherme, coloca para mim aqui. Foi a cadeira que nós compramos essa semana. Compramos 142 cadeiras. E aquele aquário da bateria, agora sou um peixe para o seu rio límpido aquário mergulhar. E nós compramos com a tentativa de você ficar mais para o Rogério parar de reclamar do barulho da bateria, para você ficar mais confortável com o som da bateria. Mas compramos porque havia uma necessidade e temos tentado tratar toda a parte acústica da igreja, mas não é fácil. Mas começamos o primeiro passo com as cadeiras. Nós só tínhamos 68 cadeiras, compramos 142 mais as 68. E a partir de hoje, queridos, aqui tem 142 cadeiras. Se você quiser contar depois, você pede para o Guilherme que ele manda para você. Nós precisamos pagar todos os meses essas cadeiras, uma faixa de R$1.000 por mês. Custa R$40 cada cadeira. Ah, pastor, eu comprei uma, tá bom. Você pode fazer isso mensalmente, né? Nós dividimos em 6 parcelas. Você se comprometer durante 6 meses e nos ajudar. Hoje mesmo nós teremos cantina, vai ser um lanche, um X salada. E eu gosto tanto de cheeseburger, X-bacon, que eu estava quase saindo bacon, salada. Mas você pode nos ajudar, querido. E quando você fizer a sua transferência para as cadeiras, você coloca lá especificado, cadeiras. E é importante que você faça isso, para que a gente consiga separar esse dinheiro. Todo dia 20, todo dia 19, nós precisamos pagar a nossa conta. E o dia já está correndo. E eu gostaria de contar com cada um de vocês. E eu falei com o irmão Sérgio, essas 142 cadeiras se tornarão poucas dentro desse prédio, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém, queridos? Aí o problema será maior. Pastor, precisamos mudar de prédio. Ou voltar o culto da manhã. E aí nós estaremos orando para aquilo que Deus vai fazer nos nossos corações. Então eu gostaria que você estivesse aí colaborando, R$40 por mês. Cada pessoa, R$40, irmão. R$40 é uma oferta para que você possa nos ajudar a quitar essas cadeiras aí, em nome de Jesus. Ok? Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, versículo 1. As crianças vão lá para trás, vão lá com os tios. Rogério hoje é um pouquinho mais curto, porque depois da ceia. Hoje não, ontem, eu postei uma... Ô menino, vira aqui para mim aqui, me ajuda aqui. Já está aqui, ó. Que isso? Esse cabelo desse rapaz é chique, né, rapaz? Meu sonho é fazer assim um samurai desse jeito aí, viu? Não é samurai, é sumô. Essa semana, ontem eu postei alguns instrumentos aqui na igreja. Nós fizemos uma parceria com a Bia e o Dinei, a Bamapro, Rafael e Andrezão, a igreja com Rafael e Andrezão, ensinando música para nossas crianças. Depois você vai ver um pouco daquilo que já está acontecendo aqui nesse lugar. E nós temos instrumentos aí, eu acho que mais uns 20 instrumentos, né, Rafael? Uns 20 instrumentos de sopro. E eu gostaria que você que desejar estudar, aprender, você não precisa nem comprar o instrumento, porque às vezes você começa e no meio do caminho você quer trocar. Eu não quero trompete, eu quero trombone, não quero trombone, eu quero bombardino. Eu quero aquele negócio aqui em cima. Tuba. Eu quero esse negócio aí. Então,
é melhor você começar a aprender e depois você compra o seu instrumento. É o que nós estamos incentivando você a fazer. Mas faça parte desse projeto lindo que Deus tem feito, que Deus tem realizado aqui nesse lugar. O tema da mensagem: loucura ou poder de Deus. Versículo 18, eu acho que é o 18. Confere para mim alguém aí. Pois a mensagem da cruz é loucura. Hã? Eu não falei o livro? 1 Coríntios? Falei. Você estava dormindo, né, neguinha? Vamos lá. Capítulo 1. Que a cabeça tem tanta coisa para falar e o tempo já correu tanto. Ainda tem ceia, ainda tem o pessoal para poder apresentar, que eu estou aqui e falo, meu Deus, e agora? Não vou nem pregar hoje. Eu vou pregar sim, você aguenta firme aí. Vamos lá. Versículo 18, queridos. Rose, confere para mim. Pois a mensagem da cruz é loucura. É esse versículo? Isso. 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os eruditos? Onde estão os questionadores dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, porque por meio da loucura da pregação. Lá no começo, no versículo 1, vai lá no começo agora, diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santos em Cristo Jesus, chamado para serem santos. Somente até aí. Quando, na verdade, eu ia ler do 1 ao 19, mas só esses versículos. Quando eu estava lendo esse texto, e é um texto riquíssimo, queridos, 1 Coríntios, capítulo 1, é um texto que pelo menos nós conseguimos pregar aqui uns 2 meses de mensagem. 2 meses de mensagem, com uma profundidade teológica tremenda. Eu acho, por gentileza, o Andrezinho, desliga alguém ali, desliga os ventiladores. Com uma profundidade teológica tremenda. É um conteúdo do Senhor para a igreja, né? Revelado por Paulo para a igreja. Só para que você tenha ideia, Paulo escreveu 2 cartas a essa igreja em Corinto. 2 cartas. Só um pano de fundo: a cidade de Corinto era uma das principais cidades da época. Era uma das cidades mais ricas, onde tinha um porto maravilhoso, onde aproximadamente mais de 30 navios poderiam embarcar. Uma cidade que tem um porto para 30 navios, queridos, é muita coisa. É uma cidade considerada extremamente grande. O seu sistema arquitetônico, urbanismo, seu sistema de urbanismo era totalmente planejado, era uma cidade planejada. Então, aonde foi feito com todo cuidado, e aquela cidade, ela tinha adoração a deuses, sol, e adoração aos deuses do sexo. Era uma cidade totalmente perversa. Era uma cidade onde a perversidade e a maldade imperava naquele lugar, apesar de toda a tecnologia, de todo o crescimento, de todo conhecimento intelectual, mas era uma cidade que tinha problemas sérios. E Paulo escreve 2 cartas à igreja que está instalada naquela cidade, que possivelmente começou na casa de uns irmãos. Normalmente, como se começa igreja. Eu estava essa semana, fui lá com o irmão, cadê ele? Isso, não fala seu nome não, mas alguém pode falar para mim, o pai da Dayana. Isso, irmão Zezinho. Puxa vida, hein? Eu estava indo com ele lá, eu e o Rafael, buscar as cadeiras, e na conversa ele falou: pastor, o senhor sabia que a Assembleia de Deus começou na minha casa? É assim que começa a igreja. Na casa do irmão, chega um, chega outro, e as pessoas vão chegando, chega um ponto que fica insustentável, agora precisamos alugar um salão, e vamos para
para um salão. E assim começa. E ali não foi diferente. Essa estratégia já é antiga, irmão. Não foi inventada lá no Interlagos. Foi inventada lá na igreja primitiva. E aí continua. Para que você tenha ideia, essa igreja, ela tinha problemas sérios. Eu coloquei aqui alguns problemas em que essa igreja tinha. Ela tinha problemas de divisões. Sabe aquele negócio? Cada um por si, Deus por todo. Um grupo queria dividir o outro grupo que estava. Somos melhores. Então, essa igreja tinha problema de divisão. Essa igreja tinha problema com imoralidade. Paulo escreve essa carta com tanta firmeza, porque essa igreja tinha problema de imoralidade. Um grupo, eles achavam que a salvação era somente pela questão do intelecto deles. Então, as pessoas que se achavam mais conhecedoras ou que tinham acesso a mais conhecimento, informação, eles deturpavam tudo. Era uma igreja que tinha muitas pessoas orgulhosas. Eu sou o tal. Eu sou a pessoa. Era uma igreja que questionava os dons espirituais. Tinha os dons, Deus dava os dons e as pessoas questionavam. Que negócio é esse? Essa irmã dormiu, Deus mostrou a ela e ela vem no púlpito e vai falar quem ela pensa que é. Quem a pastora pensa que é no determinado momento do culto de vir aqui falar. Quem a pastora Rose pensa que é, que no momento da oração intercessória ela fala em línguas. Desconjuro. Era essa igreja. Aqui não. Manifestação do Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Glória a Deus, do Espírito Santo. Se for, irmão, palhaçada, eu te abraço e falo, cala a boca. No amor, Everton. Abraço e vou apertando o cangote, senão calar. Vai, cala. Pois bem, essa era a igreja da época. Para você ter ideia, a igreja de Corinto tinha um problema tão sério que o filho de um cara teve relações sexuais, provavelmente com a sua madrasta. Nem respeitava o pai. Irmão, não estou falando isso fora da igreja, não. Eu estou falando aonde? Dentro da igreja. E é interessante que Paulo escreve essa carta e começa a carta falando o quê? A igreja de Deus em Corinto. Isso me questionou demais. Paulo poderia começar essa carta falando assim, aos irmãos rebeldes, imorais, delinquente de Corinto. Mas Paulo começa diferente. A igreja de Deus em Corinto. E eu comecei a falar, Deus, o que Paulo viu nessa igreja que eu não consigo ver? O que Paulo viu nessa igreja? E eu joguei lá na internet, depois você joga na tua casa, problemas da igreja de Corinto. E eles escancaram. Tem um videozinho do Rodrigo Silva, que ele é um pesquisador, e ele escancara. Mas Paulo fala, a igreja de Deus em Corinto. Pois bem, quando eu estava lendo isso aí, e pensando por que Paulo insistia nessa igreja. Porque 3 motivos muito importantes. Pelo amor que Paulo tinha a Deus. Não insistimos na igreja somente pelas pessoas. Insistimos na igreja porque a igreja é um organismo vivo da parte de Deus. Insistimos na igreja porque a igreja é um organismo dos céus para nos manter unidos, para juntos irmos aos céus. Veio e do céu nos levará. Então, a igreja é algo na qual o Senhor instituiu. A importância da reunião dos santos, eu só pude entender isso. Paulo, por amor a Deus e a ordem do Senhor, ele ali ama essa igreja. Pelo amor que Paulo tinha às pessoas, quando entendia que você deve amar ao próximo como a você mesmo, sem distinção do pecado, sem distinção de raça, de cor, sem distinção de credo, você deve aprender a amar as pessoas como você mesmo se ama. E Paulo mostra todo o seu amor a essa igreja quando ele escreve a ela. Entenda que momento de repreensão, de educação, é momento de se mostrar amor. Você concorda com isso, queridos? Eu estava dentro dessa própria viagem com o irmão Toninho e falando com eles em que meu pai,
que foi? Zezinho. É porque seu nome é tão difícil, irmão. Eu estava comentando com eles de como o meu pai tinha zelo pela educação em relação dentro da igreja. Não tinha essa conversa, irmãos, dentro da igreja, sair brincando, de ficar sentado no chão, de rabiscar as cadeiras da igreja. Não tinha nada disso, não. A minha mãe assistia culto, minha mãe arrancava o sapato, meu tênis novo, minha mãe ficava com o sapato na mão, no momento eu tinha que ter feito isso, Rose. Minha mãe ficava sentada no coral, na plataforma da igreja, assim para mim, assim, ó. E eu ficava assim, sabe o Gustavo? O que você fez, Gustavo? Nada. Entendeu? Aí ficava assim, ó. E quando acabava aquele determinado momento, se eu continuasse brincando, irmãos, meu pai falava assim, vem cá, meu filho, que eu vou te amar um pouquinho. Meu pai tinha uma sala, que era a sala da escola dominical, onde ele era superintendente da escola dominical, e ele me levava lá atrás, e o couro comia. O couro comia. E falava assim, engole esse choro. Pastor, olha os traumas psíquicos, olha os traumas emocionais, engole esse choro. Ninguém vai ver que você está chorando na igreja. Como, irmão? O olho desse tamanho, inchado, vermelho. E eu entrava assim, ó. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que eu virei? Crente. Consequentemente, ouvi a voz do Senhor. Talvez você não concorde com isso, eu não estou para discutir aqui. As crianças hoje são outras, e eu concordo com isso. Mas quando você ensina, você ama. Raramente você vê, e nós não falamos mais nada, os meus filhos sentando para trás da primeira fileira. Sempre aqui, ó. A igreja pode estar vazia, eles sentam aqui. Sabe por quê? Porque nós chegávamos na igreja lá na frente. Não, mas eu queria lá na frente. Quando terminar o culto, você vai brincar. E sentava. Porque ensina a criança. Toda repreensão, quando é dada em amor, traz crescimento para os nossos corações. Traz amadurecimento. Forja o nosso caráter. Forja o nosso caráter. Faz com que eu e você tornemos pessoas melhores. Eu fico imaginando o trabalho hoje que a psicologia, a psicanálise, o trabalho que vai ter para tratar essa juventude, esses jovens, essas crianças que estão crescendo. Eles não sabem ouvir? Não. Vocês falam assim, não. Eu amo, a Alice é uma criança que eu amo de coração. Amo. Mas sabe uma coisa que eu gosto de fazer para ela? Não. Você vai fazer assim? Não vou fazer. E fico olhando as reações. O Mateus trouxe um joguinho. E ela falou, deixa eu brincar. Não, eu vou brincar agora. E não vou te dar. Meu irmão, essa Alice montou um boné velho ali fora. Falei, não vou dar, vai bater perna, vai chorar, vai fazer o que for. Eu não vou dar. Eu desci a mesma idade dela. Não vou dar. E acabou, filho de pau. Irmão, isso é uma bênção. Ela não me odeia por causa disso, não. Paulo demonstra isso. Terceira coisa, Paulo sabia que a sua ministração sempre era aceita e que pessoas eram transformadas por essa palavra. Quando eu olho a igreja de Corinto, claro que não comparando a comunidade nele, nem a igreja atual, mas eu comparo na questão que nós também sofremos dificuldades. Todos nós temos problemas. Deus tem falado constantemente ao coração da pastora, e eu já fiz essa oração, e o Bruno fez hoje, de nós reafirmarmos, de nós realinharmos o nosso propósito quando declaramos, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo de todos os meus pecados. Por quê, queridos? Porque somos bombardeados constantemente por Satanás e por toda a influência maligna em nossas vidas. Somos.
E por sermos bombardeados, é importante que você fale: Senhor, eu estou contigo e o Senhor está comigo. Senhor, eu te aceito todo dia, Tu és o meu Salvador. É importante que você tenha isso na sua consciência, no seu coração, cravado na sua alma. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. E quando eu leio esse texto, o versículo 18 salta demais aos meus olhos, quando ele fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Uma coisa nós precisamos entender, que esse versículo traz dois olhares pelo mesmo objeto, traz dois olhares para a mesma coisa. Se eu colocar aqui essa garrafa de água, você pode ter um bom olhar sobre ela, ou você pode ter um olhar negativo. A cruz é a mesma coisa. Há dois olhares sobre a cruz. Para uns, o que é? Loucura. Para uns, olha, fala: aquele povo é louco. Olha, aquele povo está na igreja, aquele povo dá dízimo, aquele povo dá oferta, aquele povo acredita no que não vê, aquele povo profetiza para alguém que ele nem sabe se existe. Aquele povo fala na rua igual louco, abre o vidro do carro, liga o som no último e fica cantando, levantando a mão dentro do carro. Aquele povo não tem nada na cabeça. Para uns, a cruz, o que é? Loucura. Agora, e para mim e para você, qual que é a visão que nós temos? É o poder de Deus. Você está aqui, igreja? Para você é o poder de Deus ou é loucura? É o poder de Deus. Quando eu olho para a cruz de Cristo, e eu ia pedir para hoje colocarem a cruz aqui, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não vejo nada mais, nada menos do que vida. Eu não vejo nada mais, nada menos do que plano de salvação. Eu não vejo nada mais, nada menos do que o amor revelado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Agora, quando eu entendo tudo isso, eu preciso sim entender que Paulo está falando não de uma religião, mas de uma vida. Eita glória, vai travar agora mesmo. Mas de uma vida vivida com Deus. Paulo não está falando de algo superficial. Paulo não está falando de algo pirotécnico. Paulo não está falando de luzes, de efeitos, de raios, de fumaça. Não. Paulo fala de algo vivido. Evangelho não é somente arrepio. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Isso é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Partindo disso, queridos, é show. Partindo disso, são subterfúgios para poder conquistar os nossos corações. Porque se acharmos que evangelho são luzes, que evangelho é filmagem, as igrejas lá no sertão, aonde estão reunidas nas casas de pau a pique, nas casas feitas a supapo, não tem o poder de Deus. Porque não tem nem som, cara. Não tem nem luz. Não tem nada. Evangelho não é isso. Evangelho é quando eu e você reconhecemos que Cristo Jesus é o Senhor. E por reconhecer, eu entrego a minha vida a Ele. Eu coloco a minha vida na mão dEle. E aí, Paulo nos deixa um ensinamento que o que é preciso para nós entendermos isso. O que é preciso, e esse cheiro está me matando, para nós entendermos esse cheiro de hambúrguer fritando aí fora. O que é preciso para nós entendermos isso dentro da igreja do Senhor? Entenda o seguinte, querido. Igreja e placa denominacional não salva você. Eu estava comentando isso com a Esther no carro um dia, esses dias atrás, inclusive eu coloquei esse ponto por causa disso, que a Esther estava falando. Pai, antigamente, vamos colocar antigamente, tem pessoas que eram insuportáveis porque pertencia à igreja tal. Que igreja você é? Eu sou da igreja tal. Há uma... se mantenha separado, porque eu sou da igreja tal. Uns são de Apolo, outros são de Paulo.
mas a igreja é de Cristo. Placa denominacional não nos salva, não nos leva para o céu. Você pode sim até se orgulhar de ser de uma igreja. Você pode até se alegrar de ser de uma igreja. Eu sou da comunidade, a Rosa é da Renascer, mas o que nos salva é Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor. Eu posso ser da comunidade, Ciclano da Batista, o outro da igreja da cidade, o outro da Renascer, o outro da Assembleia de Deus, mas nós somos de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu preciso aprender, que a caminhada com Jesus não pode ser somente um detalhe de vida. Um dos grandes problemas que nós levamos a caminhada com Cristo Jesus, um pequeno detalhe. Cristo não pode ser pequeno detalhe, Ele é o tudo. Não é um detalhe. Lembrei, domingo eu fui na igreja. Lembrei, semana passada eu li a Bíblia. Isso são pequenos detalhes, queridos. Eu e você devemos saber o seguinte: ou Cristo é o tudo em nós, ou nós não somos nada sem Ele. Levar Cristo como pequeno detalhe de vida não nos garante salvação. Ter Cristo como pequeno detalhe de vida e lembrar-se dele somente quando necessita de bênção, esse Cristo não habita em nós e nem agita. Ele não habita em nossas vidas. Esse Cristo não pode fazer nada, esse Cristo dos pequenos detalhes. Não, mas quando Cristo é tudo em mim, quando Cristo é o Senhor da minha vida, quando Ele é aquele que toma a direção da minha vida, do meu coração, Ele sim sabe o melhor para mim e para você. Esse Senhor sabe a causa dos nossos corações. Esse Senhor sabe das palavras que ainda nem chegaram à boca. É o que a Bíblia diz, quando nós colocamos esse Senhor para ser o todo de nossas vidas. Sabe quando Cristo se torna detalhe? Quando você só lembra dele quando tem necessidade. Eu preciso fazer uma oração hoje, porque o dia hoje não vai ser fácil. Você precisa fazer oração quando? Todo dia. 24 horas por dia. E não só hoje, porque o dia não vai ser fácil. Deixa eu ver aqui na loteria da fé, ver o que a palavra do Senhor diz para mim. Aí mete a mão na becinha. Eita, glória, vamos ver o que está escrito aqui. Você leva a Cristo em pequenos detalhes. É só quando você passa por necessidade. Você quer ver outra coisa? Quando você considera Cristo como um detalhe na sua vida, um pequeno detalhe. Quando você recebe o seu salário, você paga tudo e se de repente sobrar, você dá a sua oferta, o seu dízimo. Cristo é um pequeno detalhe. Como que esse Cristo pode ser Cristo sobre a sua vida, se você não confia tudo que você tem a Ele? E não põe Ele no lugar que Ele tem que estar. Mas buscai o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que a palavra diz? Sabe outra coisa que eu aprendo? Frequência sem propósito torna religiosidade, torna-se obrigação. Por que você veio aqui essa noite? Eu não estou questionando para você não vir mais. A minha pergunta é o porquê que você veio. O porquê. Porque domingo é dia de ir na igreja. Porque domingo é dia de ver Deus. Porque domingo é dia de ouvir uma palavra e cantar umas músicas. Porque domingo é dia de ver os irmãos da igreja. Pastor, o senhor não sabe disso? O senhor não sabe disso? Tanto tempo aí em cima, pregando. Que domingo é dia de colocar a melhor roupa, colocar um terno, ficar suando igual tampa de marmita e ir na igreja? Não. O motivo está errado. O fim está errado. Apesar de vir à igreja ser bom para mim, para você, mas o fim do propósito é errado, querido. Eu vou à igreja, primeiro, porque eu tenho alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à igreja tem que ser motivo de júbilo. Aí você roda igual a Maiara rodou hoje. Eu queria fazer aquele rodo ali, eu queria.
Maiara, depois você me ensina. Cadê Maiara? Aquele negócio é chique, hein, filha? Mas você começa a falar, não, hoje é domingo, meu Deus, eu podia estar em casa, chorando o leite derramado do São Paulo, eu podia estar em casa, fazendo tanta coisa, eu podia estar em casa, eu podia estar descansando, porque amanhã é segunda-feira, mas eu vou para a igreja, porque se eu não for na igreja, o pastor vai me ligar, vai mandar mensagem, vai me perturbar, não vou não, irmão, passou essa fase. A responsabilidade é pessoal, eu não posso salvar o Everton, porque o Everton tem que entender que ele tem que colocar a vida dele no altar e ser Cristo, pequeno cristão, aonde ele estiver, nas entregas, quando a pessoa arruinar o dia dele e fala assim, Deus te abençoe. Fala nada. Vir à igreja, querido, é a cereja da vida de um cristão. É o ponto ápice da semana de um cristão. Ele está tão ansioso que chega domingo, mas hoje ainda é segunda-feira, mas vai chegar domingo, 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 sexta, vai chegar domingo, vai chegar domingo. Quando chega o domingo, nada e ninguém pode atrapalhar esse cristão. Porque eu vou para a igreja, independente do que aconteça, se chegar visita, fica aí. Se acontecer uma coisa, fica aí. Eu vou para a casa do Senhor adorar. Ser salvo, querido, não é a condição de você vir aqui. Ser salvo é uma condição que tem que nos seguir dia após dia. A salvação é constante, a salvação é dinâmica, a salvação é algo que quando eu coloco no meu coração e eu peço perdão ao Senhor, eu aceito como meu Salvador, eu tenho que manutenir isso constantemente na minha vida. É constantemente, com prudência, com zelo. Com zelo. Bem, pastor, se para uns a cruz é loucura, por que para nós então é o poder de Deus? Para aqueles que genuinamente entregaram sua vida a Jesus Cristo. Você pode, querido, nem falar em línguas, você de repente não vê nada. Deus nunca derramou de um dom sobre a sua vida. De repente você não canta, não toca, não prega, não faz nada. Mas para mim, para você, a salvação é genuína quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando você rasga o seu coração e fala, Senhor, eu te aceito. Eu sou seu, Senhor. Há um canto que nós cantamos assim, não tem? Eu sou seu? Eu sou seu, Senhor. E por eu pertencer a Ti, automaticamente o Senhor pertence a mim. Isso tem que estar latente, vivo nos nossos corações. É loucura para nós, é o poder de Deus para nós, quando nós entendemos que a entrega ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o aceitá-lo tem que ser genuíno. Não é arma na cabeça, não é nada. Você quer ver uma coisa muito difícil? Um filho de um pastor é um crente, uma criança criada na igreja. Então a Esther, a Aninha, o Miguel, o Mateus, crianças criadas na igreja. Eles não sabem distinguir, o Bruno, eles não sabem distinguir o virar da chave quando aceitou Jesus. O fato deles virem à igreja, o fato da Esther vir à igreja desde que nasceu, ser consagrada, batizada, dedicada, carimbada, selada e tudo na igreja, tudo foi feito na igreja, não quer dizer que ela um dia aceitou Jesus Cristo como Salvador dela. Ela precisou um dia virar essa chavinha, pá, e falar, Senhor, eu te recebo. O fato de você vir não quer dizer que você virou a chave. É isso que Deus tem falado no coração da pastora. É isso que Deus tem feito nos nossos corações nesse lugar. Porque às vezes o hábito de estar aqui não quer dizer que você vai para lá. A importância de virar essa chave. Para que, poder de Deus para aqueles que se ressalva em confessar todas as suas fraquezas e pecados ao Senhor e pedir perdão e com o coração arrependido decidirem não mais pecar. É poder de Deus
quando um homem decide confessar tudo que há no seu coração ao Senhor e declarar: Senhor, eu me arrependo. Vida cristã é a vida de um homem e de uma mulher que um dia já se arrependeu dos seus erros. Não tem para onde correr. Pastor, na verdade, eu cometi 782 pecados. 781 eu já pedi perdão. Mas umzinho, sabe, porque é gostosinho aquele pecado. Aquele pecado acalenta a minha alma, alimenta o meu coração. Pastor, vou até falar para o senhor, aquele pecado me deixa de pé. Porque se eu não pecar de vez em quando eu caio. Então, assim, é difícil eu me arrepender desse pecado, porque a sensação que eu tenho é que ele me faz bem. Pois bem, é sensação somente, é pele, é carne. Não existe pecado que nos faça bem. Todo pecado tem um salário. E o salário do pecado qual que é, queridos? A morte. Não tem para onde correr. Todo pecado tem um salário. E essa paga desse salário se chama morte. Não tem para onde. É Bíblia isso, é Bíblia. Não é história de carochinha. Então um cristão autêntico, genuíno diante de Deus, é um homem ou uma mulher arrependido daquilo que já fez. Se arrependeu e por se arrepender, nunca mais cometeu esse erro. Ou fugiu desse erro. Como nós falamos aqui, e eu falei, e eu repeti na reunião de pastores na segunda-feira, que a propósito foi maravilhosa, que é melhor você confessar tentação do que você confessar pecado. A tentação não é pecado, mas a tentação cedida torna-se pecado em nossas vidas. É loucura para aqueles que andam com o Senhor, sem se preocupar com as pessoas que vão falar, ou fazer, ou zombar, e viver o Evangelho de forma transparente e genuína. O problema hoje é que muitos crentes não querem demonstrar aquilo que Cristo já fez na sua vida. Querido, é poder o Evangelho do Senhor em nossas vidas quando nós declaramos quem somos, quando nós declaramos o que Ele fez por nós, quando nós reconhecemos e abrimos os nossos lábios falando assim: eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Eu sou nova criatura. A palavra diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. A palavra do Senhor diz: não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de Deus. Mas eu te conheço, você podia me conhecer antes, filho. Mas hoje eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, transformado. Um novo homem, uma nova mulher. É loucura para eles, é o poder de Deus para nós. É importante entendermos isso. A igreja de hoje também sofre com lutas, também sofre com problemas, também sofre com tentações, também sofre com as ciladas e pecados que o diabo às vezes impõe nas nossas vidas. Mas há o poder de Deus que é derramado sobre cada um de nós e que restaura nossas vidas e fala: filho, não tema, porque eu estou com você. Eu que te ponho de pé. Você crê nisso, irmãos? É Ele quem nos põe de pé. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos alimenta. É Ele que diz: vai, que eu estou com você. Queridos, eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta. Qual é o olhar que você tem da cruz? Qual é o olhar que você tem da cruz? Quando você olha para a cruz, o que que você vê nela? Se você só vê um pedaço de madeira, aonde era instituído vergonha, ou fracasso, ou morte, o seu olhar está equivocado. Se você olha para a cruz como um ponto final,
o seu olhar está equivocado. Se você olha para a cruz como resultado de nada, o seu olhar está equivocado. Mas quando eu olho para a cruz e vejo na cruz o meu nome, e no sangue derramado dela a minha salvação, isso é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu olho para a cruz e eu a vejo vazia, e escrito nela, vitória, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Qual é a visão que você nessa noite tem tido da cruz de Cristo? Um dia de Santa Ceia, é importante que você guarde isso. Qual é a visão que você tem sobre ela? Qual é a mensagem que ela atribui ao seu coração? Qual é a mensagem que ela ensina para mim e para você nessa noite? A minha oração é que você veja vida e não morte. Que você veja libertação e não aprisionamento. Que você veja vitória e não jugo. Que você veja Cristo na tua vida. Vamos ficar de pé?